Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui para meditarmos na palavra de Deus. Livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 13, que diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos do maligno, os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Muito bem, queridos. O apóstolo Paulo estava aqui ensinando a igreja de Éfeso a resistir em tempo de luta, em tempo de dor, em tempo de angústia, em tempo de guerra. Isso mesmo. E ele diz que a nossa luta não é contra o nosso próximo, que a nossa luta não é contra o nosso irmão, quando ele diz que a nossa luta não é contra nem carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Ele diz que o inimigo que jaz neste mundo, porque a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno, ele está lutando contra as nossas vidas. Ele está tentando em todo tempo nos derrubar. Em todo tempo ele está tentando tirar a nossa fé, nos desviar da presença de Deus, nos tirar da presença de Deus, nos enfraquecer. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele nos deixa uma receita, que é nos revestirmos para uma luta, mas numa luta espiritual. Isso mesmo. Quando estivermos nos sentindo afrontados, com medo, né? E nos últimos dias, as notícias, né? No que diz respeito às guerras pelo mundo, só nos traz medo, né? E é por isso que ele nos ensina isso, que devemos estar firmes na palavra de Deus, nos vestir e nos revestir de toda a armadura de Deus, porque só Deus é quem vai nos capacitar para esta guerra que quer nos enfraquecer, enfraquecer a nossa fé, enfraquecer a nossa confiança em Deus. E para isso, nós precisamos usar a palavra de Deus. Ele diz que nos últimos tempos as mentiras do mundo iam tentar sufocar a verdade de Deus. E é por isso que nós devemos usar o cinto da verdade, né? Vestir-vos os vossos lombos com toda a verdade. Devemos nos cingir da verdade que é a palavra de Deus para lutar contra as mentiras do mundo. Nós precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração, porque aí as mentiras que o inimigo semeia, lança com ideologias, com notícias, não vão nos atingir e não vão, acima de tudo, nos afligir. Outra coisa que ele nos recomenda é usarmos a couraça da justiça, saber que Jesus é a nossa justiça e que se fez justiça por nós, é que nos traz paz. Então ele diz, use a couraça da justiça para proteger o seu coração. Isso mesmo, o inimigo está o tempo todo nos acusando, dizendo que não prestamos, dizendo quem somos nós, lançando o nosso pecado na nossa face, mas nós já fomos purificados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purificou de todo pecado, ele se fez justiça por nós. Mas a todo momento o diabo tenta sondar a nossa mente, o nosso coração, nos acusando. E é com a couraça da justiça, com a verdade de Jesus sobre nós, é que vamos vencer isso. Outro conselho que o apóstolo nos dá é calçai os sapatos do evangelho da salvação. Isso, calce os sapatos do evangelho, da palavra de Deus, para andarmos com firmeza com Cristo. Jesus é aquele que nos leva para o céu. Ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida e precisamos crer, precisamos estar seguros nessa palavra. Por isso que precisamos calçar estes sapatos. Jesus é o caminho e por ele ser o caminho é que eu confio nele e é com ele que eu ando. Então ele também nos recomenda isso. Outra coisa que ele nos recomenda é o escudo da fé, para apagarmos os dardos inflamados do maligno. Todo o tempo, o tempo todo. O diabo está
rondando, tentando apagar a nossa fé, tentando roubar a nossa fé, dizendo: isso não vai dar certo, isso não vai acontecer. Será mesmo que Deus existe? Se Deus existisse, isso não estaria acontecendo. Não, tome o escudo da fé. Essas mentiras, esses dados não podem te alcançar. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Então tome o escudo da fé para apagar estas acusações, porque o Senhor já venceu. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a morte. Então, a morte não tem poder sobre nós. As aflições, elas podem até chegar a nós, mas Jesus já venceu todas elas. E ele diz, sabe o quê? Que se passarmos pelo fogo, ele estará conosco. E se pelas águas, elas não nos submergirão. Então, precisamos crer que o Senhor é conosco. Outra coisa que o apóstolo nos diz, o capacete para proteger a nossa mente, o capacete da salvação. Você é salvo em Cristo Jesus. Cristo Jesus já te salvou, estávamos mortos em delitos de pecado, não valíamos nada, mas Ele nos comprou, somos salvos. Ele fez uma nova aliança, né? Para nós com Deus. Estávamos destituídos de glória, estávamos condenados, mas a morte de Jesus Cristo nos restituiu uma aliança com Deus. Então somos salvos em Cristo Jesus. Tenha isso em mente. O diabo quer o tempo todo te acusar. O diabo quer o tempo todo dizer que você não vale nada, que você não presta para nada. Mas Jesus Cristo morreu por mim e por você ali na cruz para nos salvar, para nos redimir, para nos religar a Deus. Então tome posse disso. Use este capacete, o capacete da salvação. Blinde a sua mente contra as mentiras do inimigo. Blinde a sua mente contra as inverdades que o diabo tenta lançar sobre você. E outra coisa muito importante, a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. O tempo todo nós devemos estar com esta palavra nas nossas mãos, na nossa mente, na nossa boca. Nós devemos estar munidos da palavra de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus faz com que o nosso conhecimento sobre Deus aumente. Nós nos aproximamos ainda mais de Deus quando buscamos conhecê-lo através da palavra. E a coisa mais importante que acontece é que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Para você vencer o inimigo, sua fé precisa estar latente e a palavra de Deus precisa estar na sua mente, no seu coração e na sua boca. Isso mesmo, porque Jesus venceu as tentações ali no deserto, ele enfrentou o diabo através da palavra de Deus. E é esta recomendação que o apóstolo Paulo nos faz. E, por último, e não menos importante, aliás, o mais importante, ele diz, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, e vigiando no Espírito. Isso mesmo, ele diz que nós devemos orar em todo o tempo. Esta armadura de Deus, ela só vai se tornar real sobre as nossas vidas se nós estivermos orando, buscando a Deus, firmes na palavra do Senhor. E assim, as notícias de guerra, as notícias que nos aflige, que tenta tirar a nossa paz, ela não vai nos atingir, ela não vai roubar e minar aquilo que Deus falou a nosso respeito. As preocupações do mundo, ela pode até chegar a nós, mas a palavra de Deus nos garante que o Senhor Jesus venceu todas as aflições e por isso que nós devemos crer nele. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. E nós temos que ter bom ânimo nos revestindo de toda a armadura de Deus, lutando contra todas os impropérios, contra todas as situações que o diabo tenta nos destruir. E a nossa luta, lembre-se, não é contra o irmão, não é contra a irmã, não é contra o homem, contra a mulher, não é contra nada material deste mundo. É contra principados e potestades, contra o príncipe das trevas deste século, no mundo jaz maligno. Então, se revista da palavra de Deus, para que você possa vencer todas estas situações quando elas surgirem na sua vida. E fique na paz do Senhor Jesus. Amém? E não esqueça, está no canal? Curte, comente, compartilhe. E se não se inscreveu ainda, se inscreva.
Amém? Beijo.